Senadora Ana Amélia, sua última observação foi extraordinariamente pertinente. A construção civil e a indústria da panificação são as grandes geradoras de emprego no país. E como Vossa Excelência destacou, são indústrias absolutamente nacionais, de cabo a rabo, do começo ao fim. Senador, eu estou apresentando um projeto, aproveitando aqui a presença do nosso líder do PT, senador Pinheiro. Eu estou apresentando um projeto de decreto legislativo para assustar com uma antiga resolução do falecido Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que proíbe o comerciante de estabelecer diferença entre o preço de venda quando o pagamento é feito com cartão de crédito. E é em defesa dos consumidores, especialmente dos mais pobres, que apresento a proposta da suspensão desta medida. Esta proibição foi determinada em 1989, há 25 anos, portanto. Vivíamos em uma época de inflação elevada, ultrapassando 80% ao mês. E como o valor do crédito era repassado às lojas em 30 dias, os comerciantes acrescentavam um sobrepreço às compras feitas com cartão, a fim de se ressarcirem da corrosão diária provocada pela inflação. Proibidos de cobrar a mais de quem comprasse com cartão, os comerciantes fizeram o óbvio. Aumentaram os preços das mercadorias. E o mesmo preço passou a valer para todas as modalidades de compra, quer pagamentos feitos em dinheiro, em cheque ou cartão. A unificação dos preços, senador, é claro, fez-se pelo valor mais elevado, senador Agrippino, e a inflação que galopava disparou. Este aumento de preços elevou também o valor da carga tributária incidente sobre as mercadorias. Nas empresas, em geral, sobre o acréscimo, passou a incidir, como determina a legislação, o valor do COFINS, o valor da contribuição para o PIS e o Imposto de Circulação de Mercadoria, o ICMS. Em média, o custo financeiro decorrente da venda por cartão eleva-se em mais de 21%. Nas empresas tributadas por meio da sistemática de lucro presumido, o acréscimo tributário foi elevado em 7,28%, decorrentes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro incidente sobre o faturamento. Enfim, todo o processo econômico foi contaminado. Mas, na verdade, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor ultrapassou as suas funções ao baixar a resolução. Ele produziu uma ilegalidade, já que caberia exclusivamente ao Congresso Nacional prescrições a respeito do assunto. O Conselho, que já se extinguiu quando foi sancionado o Código de Defesa do Consumidor, não tinha poder normativo e sua capacidade de interferir no ordenamento jurídico limitava-se simplesmente a propor a quem de direito o aperfeiçoamento ou a revogação de normas relativas ao consumo e aos direitos do consumidor, jamais a legislar sobre o assunto. E como fez, o feito torna aquela resolução de 1989 inconstitucional, logo, inválida. Esta é a segunda razão que me leva a propor o decreto legislativo anulando a resolução. A primeira razão é a caducidade da medida. Ela foi expedida em uma época em que a inflação feijão com arroz do brilhantíssimo Maílson da Nóbrega batia todos os recordes planetários, o que não acontece hoje. Desde sua edição,
Os comerciantes têm, em geral, oferecido cada produto a um preço único, independentemente do meio de pagamento. Esse preço, logicamente, embute o custo financeiro das vendas por cartão de crédito, por cheques pré-datados, e tal acréscimo é cobrado do consumidor indistintamente, independendo do meio de pagamento. Na prática, isto significa que o consumidor que compra com cartão de crédito paga mais e, como forma de estímulo, ganha algumas recompensas econômicas, como, por exemplo, pontos de milhagem para viagens aéreas, planos de milhagens. Já os menos aquinhoados economicamente, aqueles que não têm acesso a cartão de crédito, são obrigados a pagar o mesmo preço pela mesma compra, tendo que desembolsar os mesmos valores, sem que lhes seja dada qualquer vantagem em troca. A economia de mercado leva os consumidores a buscar melhores preços, especialmente os mais pobres, para quem a utilidade marginal das poucas unidades monetárias é, sem sombra de dúvida, muito mais elevada. Mas a Resolução 3489 proíbe os comerciantes de oferecer descontos por pagamentos efetuados em dinheiro, cartão de débito ou cheque, em detrimento, fundamentalmente, das classes mais pobres, que pagam à vista com acréscimo relativo ao custo do dinheiro no tempo. O artigo 1º da Constituição Federal alçou a fundamento da República Brasileira os valores sociais da livre iniciativa. Entre os valores sociais está o de oferecer descontos a quem desembolse dinheiro à vista para fazer suas compras, seja para economizar, seja porque não tem acesso a cartão de crédito. A malfadada resolução, todavia, afronta a um só tempo, primeiro, o direito do comerciante de oferecer ao consumidor o preço subtraído do custo imposto pelas administradoras de cartão. Segundo, o direito do cidadão de pagar menos por uma mercadoria e de não ver sobre o custo que paga por uma mercadoria a incidência do PIS, do CONFINS, do ICMS. Trata-se de uma intervenção execrável do poder público na ordem econômica, que fere o livre exercício da atividade econômica, violando, assim, o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, que estatui, abre aspas, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos por lei. O que a lei não proíbe, o extinto Conselho naturalmente não podia também proibir. Mas a proibição existe e está vigindo até hoje. Em face das razões históricas, jurídicas e econômicas que elenquei, proponho ao Congresso Nacional a sustação definitiva da resolução do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, número 34 de 1989, e peço apoio aos senhores e senhoras senadores, apoio ao decreto legislativo que ora proponho. E agradeço a oportunidade. Mas requero ainda à mesa, senhora senadora Ana Amélia, que o texto desse meu discurso seja rapidamente enviado ao ministro da Justiça, que poderia nos poupar do esforço de tramitação na extinção dessa medida por decreto legislativo, porque o antigo Conselho estava vinculado à sua pasta e ele pode, de esponte própria, anular essa resolução. E o efeito dessa anulação será, senadora Agrippino, evidentemente, anti-inflacionário, no momento que a luta do governo brasileiro contra a inflação é
uma das prioridades de toda a nossa política econômica. Obrigado, presidente.